tudo bom? Bom, tô aqui em casa agora. Tá um calor gigantesco lá fora, mas tá um calor que vocês não imaginam. Que não dá nem pra ficar, tá escaldante o negócio. Então, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu na minha corte e por que eu acabei não mostrando no vídeo o problema e o assunto da corte. Nesse dia que eu fui chamado para ir lá na corte, eu vinha com medo, porque algumas pessoas vinham falando que lá no dia da corte tinha ICE que ficava na porta da corte e que o ICE estava deportando pessoas. Isso fez a gente criar um clima de tensão em nós. Mesmo assim eu fui, né? E chegando lá eu descobri que não é nada disso, que o ICE não estava indo lá. Desculpa que eu tô com a garganta bem ruim esses dias aí por conta dessa mudança de clima. O ICE não estava indo lá. As pessoas que estavam indo nessas cortes estavam entrando, saindo e voltando para suas casas. Um amigo meu que falou lá na hora, uma pessoa que eu conheci lá na hora, disse que aquela era a 8ª vez que ele estava indo e que não tinha acontecido nada com ele. Enfim, o que aconteceu ali? Muitas pessoas sendo julgadas, e eu estava lá e eu pude acompanhar essas pessoas sendo julgadas. E eles estavam fazendo o processo de julgamento, levando todas as pessoas para uma remoção rápida. O que é essa remoção rápida? Geralmente, é o que me falaram, que as cortes de asilo são 3. A primeira, a segunda, que é para você mostrar suas provas, e a terceira, que é o resultado. Se caso, nessa terceira corte, você não comprovar com fatos e que você não convencer os juízes, você recebe uma carta de deportação. Todos nós, quando entramos nos Estados Unidos, nós recebemos um histórico, e nesse histórico fica marcado tudo aquilo que acontece com a gente aqui. São as cortes, são as multas, os crimes, tudo que você cometer de errado fica nesse histórico. E a carta de deportação, ela é como se fosse uma expulsão. É como se você estivesse saindo e você fica proibido de voltar. E algumas pessoas dizem que tem uma data, que essa data são de 10 anos. Então você pega uma data de 10 anos, como se fosse uma proibição, como se fosse algo mais grave. Além disso, quando você tem uma carta de deportação, você entra na lista de pessoas procuradas. Tipo assim, você fica procurado para você ser deportado. E quem cumpre essa prisão é a polícia chamada ICE. Okay? Então a gente já começa a entender por aí. O que todo imigrante que vai nessas cortes tem que evitar é a carta de deportação. Você tem que evitar isso de todo custo para que o seu histórico não fique mais agravado. E aí, se você não for nessa corte, você recebe a carta de deportação. Ok? Então, por exemplo, todas as pessoas que vêm de visto, elas estão com o visto vencido, elas estão fora de status, mas elas não têm carta de deportação, ou seja, elas não estão sendo procuradas. Ok? Já quem vem pelo Kaikai recebe uma carta de deportação no final. O final de tudo é a carta de deportação. E a defesa para não receber a carta de deportação é o pedido ser aceito, o pedido do asilo ser aceito. Ok? Há muita gente me perguntando sobre o que é que eu aleguei no meu pedido de asilo. E, obviamente, que eu não posso falar sobre o que eu aleguei, qual foi o meu pedido, né? Não posso falar porque é um processo. E é por isso que não saiu lá na filmagem. O advogado falou, não, Wagner, remova essa parte que você fala sobre o que você está fazendo, quanto tempo isso vai durar, qual é a sua próxima corte. Você não pode falar nada dessas informações até que se cumpra, até que você passe por ela, entendeu? E realmente ele tinha razão, porque a gente tem direito de permanecer calado, e é um direito que a gente tem, e muitas vezes a gente não usa, então a gente quer falar. E tudo que a gente fala, principalmente aqui em vídeo,
a gente está criando provas, e essas provas serão usadas contra nós. Não é que poderão ser, não, elas serão usadas contra nós no tribunal, ok? Então foi por isso que eu removi, mas de antemão, e naquele mesmo dia eu fiz o delivery, que foi aquele delivery. Foi no mesmo dia, fui lá, fiz o delivery, completei o vídeo com o delivery. Mas hoje eu estou dizendo para vocês aqui que eles estão removendo todo mundo para uma saída mais rápida, né? Então, meu caso ainda não foi definido. Nessa próxima corte que vem agora, vai ser sim uma corte onde eu vou apresentar provas. E eu tenho as minhas provas, é lógico, eu não ia entrar num processo sem nada. Então eu vou ter que apresentar minhas provas. E depois a gente vai ter a definição na terceira corte. Essa que vem vai ser a segunda, a próxima vai ser a terceira. Então eles estão fazendo isso com todo mundo, tá? Mas a gente tem duas saídas. Eu não vou falar para vocês, é claro que isso é jurídico, é o advogado que vai fazer. Mas a gente tem duas saídas ainda, duas opções. Essas coisas de trocar endereço não adiantou. Você pedir para mudar para outra cidade, para tentar atrasar, não adiantou. Ele não quis trocar, manteve minha corte em Filadélfia. Teve outra coisa que eu aleguei também. Então, resumindo, vai ficar lá mesmo. Vai ficar lá e eu vou ter que fazer, acho que eu tô até falando demais, tá? Já estou até falando demais com vocês, mas como muita gente me perguntou, eu tinha que deixar para vocês isso claro e falar para vocês o que aconteceu naquele dia. Foi exatamente isso, tá bom? Então, vá em sua corte, se você tem corte, vá, que se você não for, automaticamente você já receberá uma carta de deportação e ficará procurado. Uma vez que você é procurado, seus amigos correm risco. As pessoas que moram com você correm risco, tá? Então eu ainda não estou nessa lista, graças a Deus, porque eu fui naquela corte. Se eu ficasse com medo, se eu ouvisse as pessoas, que tinha muita gente que diz não vai, você vai fazer o que lá, entendeu? Eu já estaria sendo procurado nesse momento. Então eu resolvi ir, e não tem... A corte é uma coisa, a migração é outra. A corte é que faz o julgamento sobre o que você vai ficar ou não nos Estados Unidos, e a migração, a UICE, a polícia é responsável por cumprir a ordem, o mandato de despejo, né? Como se fosse assim, eu dou a sentença e eles vão lá e cumprem, entendeu? Mas até o momento, meu status ainda está como uma pessoa que está esperando corte. Teve gente que falou que eu ia ser deportado. A gente fica um pouco chateado com essas pessoas, né? Teve gente que falou que eu não tinha, que eu estava aqui legal. E eu vou, para vocês que falam isso, para vocês que falam que perde o tempo falando essas coisas, que a gente está ilegal. Inclusive, você que ainda não deu entrada no seu pedido de asilo, eu apresento para vocês a Claim Pet Solution, que é a patrocinadora aqui do canal, e eles fazem essa parte da entrada do pedido de asilo. É o preço mais em conta que tem. Você paga ali em torno de $400 e eles vão te dizer quais os processos para você fazer. É uma assessoria para dar entrada no pedido de asilo. Eu vou pedir para o Medina borrar aqui, mas só para mostrar para quem estava falando assim, mentira, Wagner, você é golpista, você é mentiroso. Tem muita gente que é muito maldosa, né, e fala que eu estou mentindo, que eu estou ilegal, que eu vou ser deportado. Então, para você, eu vou ter que mostrar por conta dessas pessoas que falam essas coisas sobre mim, né? Vou pedir para o Medina bloquear aqui, tá vendo? E deixar só o nome principal. Esse é o social. Esse é o social. É o CPF que é utilizado pelos americanos. Esse social é o que você pode trabalhar nas empresas. É o que eles pedem para poder fazer o pagamento para você. É o que você pode fazer abertura de conta de banco. Você pode ir no banco fazer um crédito, fazer um cartão de crédito. Pode você também comprar uma casa se você quiser. Um social. Inclusive, aquele prêmio da Mega Sena lá, teve gente que ganhou 1 milhão, mas não pôde receber, porque não tinha um social. Então, para receber o prêmio aqui, você precisa ter o social, porque é através dele que você paga o seu imposto. E, mas você não pode dirigir. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu posso.
Essa é a habilitação que eu uso de Massachusetts, é minha, original, ok? Vocês têm vídeo no canal também, tá? Eu não tô calando a boca das pessoas não, tá, gente? Eu quero que vocês me entendam, porque quando a gente fala e muita gente entra embaixo falando que era mentira, que é golpe, este é o permit de trabalho. Tá aqui a minha fotinho. Esse é o permit, autorização para trabalho. Ou seja, com esses 3 documentos que eu mostrei para vocês, a habilitação, o social e o permit, a gente pode trabalhar em uma vasta área. Pode trabalhar com carreta, pode tirar a CDL para dirigir carreta, pode fazer aplicativos, todos os aplicativos, Uber Eats, DoorDash, Uber Passageiro. Inclusive, a gente está já pensando em algumas coisas aí, até para fazer um trabalho diferente aqui. E logo mais vocês vão ter novidades sobre esses aplicativos. Eu posso também estar trabalhando em empresas americanas, eu posso estar trabalhando também em McDonald's, em Dunkin', eu posso estar trabalhando em Starbucks, posso trabalhar em qualquer lugar que aceite um brasileiro que fala português. De repente, você vai para um Starbucks, que é lá em Newark. A maioria dos clientes são brasileiros, então eles vão contratar um brasileiro. Você vai lá no McDonald's, a maioria lá, e no McDonald's tem os funcionários que são americanos, tem os funcionários que são hispanos, falam Spanish, e tem os que falam português, então eles vão contratar um brasileiro. Só que assim, um brasileiro que vai trabalhar em Dunkin', McDonald's, nessas cafeterias, ele acaba ganhando menos do que você trabalhar hoje onde eu estou trabalhando, onde eu trabalho fixo, e eu também faço DoorDash quando eu saio do meu trabalho. Então eu tenho essas 2 rendas aí. E quando você vai trabalhar no McDonald's da vida, você ganha $15 a hora, você ganha bem menos. Então, tipo assim, é uma saída? Quando você está sem trabalho, quando você não tem o que fazer, você vai lá, corre atrás, consegue uma vaga, fica lá trabalhando, que está fixo, você está dentro também, você está ali protegido do sol e é muito mais interessante. Então, dá para fazer tudo isso, tá bom? E se você tem interesse, vou deixar aqui o código da ClaimPage Solution para você. E também quero aproveitar esse momento para falar para você da TV Brasa Plus, que é uma televisão que você pode assistir tanto os jogos do Brasileirão, como também os jogos da Copa do Mundo. Você pode assistir os reality show, como Big Brother, Power Cup. Você pode assistir filmes, séries e todas as televisões locais. Você pode assistir Disney, Netflix, Globoplay, tá tudo lá junto no Brasa Plus. UFC, de repente você quer assistir UFC, né? Porque se você for aqui no YouTube e você colocar lá UFC, você não assiste o UFC, porque o UFC não tem. Mas no YouTube você assiste o Vagnão. Então você assiste o Vagnão e depois você vai lá e assiste a sua luta favorita no UFC, tá bom? Aqui eu vou deixar para vocês aqui também o código de barra Brasa Plus. Você paga isso, se eu não me engano, é menos de R$40, se não me engano é R$30 para você assistir tudo isso o mês inteiro. Entre em contato com eles que a gente tem uma promoção lá também para você assistir somente os jogos. Se você quiser assistir os jogos, se eu não me engano é R$10, alguma coisa assim, você assiste na íntegra, tá bom? Entre em contato com o pessoal do Brasa Plus, eu tenho certeza que eles vão te atender bem. Terminando aqui, esse vídeo era mais esclarecedor, esclarecendo vocês sobre esses dias aí da corte. Espero que vocês não fiquem bravos, porque na hora eu tive que cortar. Foi a pedido, né, do advogado, que falou: olha, você tem que pensar em você não pode postar vídeo sobre esse assunto, você está em processo ainda e não é interessante, entendeu? Então eu preferi cumprir isso aí. Agora acabei falando um pouquinho, mas não tudo, que eu realmente não posso falar. E agradeço a vocês pelas orações. A gente ainda continua por aqui e eu tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo, que vai dar certo, tá bom? Eu te agradeço, um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.